Olá, meus amigos, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Consegui chegar até vocês hoje. Glórias a Deus, né? E vim trazer aquele estudo, né, que eu fiquei de trazer. Nós estamos no capítulo de 1 Coríntios, capítulo 16. Eu disse que ia falar sobre a colheita para os crentes, né, de Jerusalém. Então veja bem, eu vou ler alguns versículos, depois então eu venho com a explicação. Eu dei uma lida assim bem rápida, mas eu creio que Deus vai me dar aqui a palavra correta para falar com vocês, tá certo? Preste atenção no que eu venho trazer, que Deus te abençoe grandemente. Não esqueça de se inscrever no canal, aperte aí na palavrinha inscrever, no sininho, na palavrinha todas. Antes de qualquer outra coisa, quero me apresentar para vocês novos que estão chegando. Eu sou Elizabeth e estou sempre aqui trazendo uma palavra amiga para vocês, tá certo? Venho sempre trazer uma palavra do Senhor. A palavra amiga é a palavra de Deus, né? Somos todos filhos e amigos de Deus. E quando nós nos propomos a obedecer, Ele então se torna mais benevolente para conosco e nos ajuda ainda mais. Então, seja você uma pessoa obediente, cumpridora dos seus deveres, vigilante nas suas coisas, tá certo? Seja vigilante nas suas coisas, que eu quero dizer em tudo que você for fazer. Muito antes de você fazer qualquer coisa, peça a Deus para te orientar. Senhor, é isso que eu tenho que fazer? É dessa forma mesmo? Me dá o caminho e me mostra. E Deus vai te mostrar o caminho, tá certo? Só você acreditar, você crê que só Ele é Deus e não existe outro além dele capaz de suprir todas as nossas necessidades, de nos ajudar naquilo que nós realmente precisamos, tá certo? E com certeza nós chegaremos à nossa vitória, né? Deus traz pra gente a vitória que nós sempre esperamos, né? Conforme a vontade dele, nós vamos prosperando, vamos seguindo em frente. Prosperar, que eu digo que não é só no dinheiro não, tá, gente? Prosperar em todas as áreas das nossas vidas, com saúde, né? Com união familiar, com união de amigos, sempre prosperando no trabalho, né? Que haja uma certa sintonia entre os colegas de trabalho, um para ajudar o outro, um está sempre mostrando vamos fazer dessa forma, que dessa forma vai ser melhor, eu tenho um conhecimento assim, assim, e aí as coisas vão fluindo, desde que haja união, tá certo? Então, preste atenção no que eu venho trazer aqui sobre essa coleta para os crentes de Jerusalém, capítulo 16, 1 Coríntios, tá aqui, tá? Vou mostrar mais uma vez, capítulo 16, 1 Coríntios. Vamos lá então, eu vou ler alguns versículos, depois eu venho com a explicação. Tô com o meu caderninho aqui do esboço, tá meio a letrinha hoje, não tá muito bacana não, porque fui fazendo assim, né, bem rapidinho, mas o que importa é o que Deus me dá aqui para trazer para vocês, tá bom? Eu tô há uns 3 dias sendo incomodada pelo Senhor quanto a isso, de eu vir trazer o estudo, mas é que eu tenho andado com muitas coisinhas para resolver e eu tenho que me transformar em várias Elizabeth para poder fazer um pouco aqui, outra ali, outra colar. E dá tudo certo, porque Deus me orienta, tá certo? Então vamos lá. Eu vou ler aqui capítulo de número 16, 1 Coríntios. Versículo 1 diz assim: Ora, quando a coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas de Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. E quando tiver chegado, mandarei os que por cartas aprovardes, para levar a vossa dádiva a Jerusalém. E se valer a pena que eu também vá, irão comigo. Irei, porém, ter convosco depois de ter passado pela Macedônia,
porque tem de passar pela Macedônia. E bem que pode ser que fique convosco e passe também o inverno, para que me acompanhes aonde quer que eu for. Porque não vos quero agora ver de passagem, mas espero ficar convosco algum tempo, se o Senhor permitir. E diz mais assim no versículo de número 8: Ficarei, porém, em Éfeso até ao Pentecostes, porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. E se Timóteo for, vede que esteja sem temor convosco, porque trabalha na obra do Senhor, como eu também. Versículo 11. Portanto, ninguém o despreze, mas acompanhai-o em paz, para que venha ter comigo, pois o espero com os irmãos. E acerca do irmão Apolo, roguei-lhe muito que fosse com os irmãos ter convosco, mas na verdade não tive vontade de ir agora. Irá, porém, quando se lhe oferecer boa ocasião. E aí depois vem mais alguns versículos, que vai até no 24, que diz: vigiai, estai firme na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Agora vos rogo, irmão, sabeis que a família de Estéfanas é as primícias de Acaia, e que se tem dedicado ao ministério dos santos. Que também vos sujeiteis aos tais e a todo aquele que auxilia na obra e trabalha. Rogo, porém, que a vinda da Estéfanas, de Fortunato e de Acaio, porque estes supriram o que da vossa parte me faltava, porque recriaram o meu espírito e o vosso. Reconhecei, pois, aos tais. As igrejas da Ásia vos saudam. Saudam-vos afetuosamente no Senhor. Áquila e Priscila, com a igreja que está em sua casa. Todos os irmãos vos saudam, saudai-vos uns aos outros com os óculos santos. Saudação da minha própria mão, de Paulo. Se alguém não ama ao Senhor Jesus Cristo, seja anatema. Maranata. A graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco. O meu irmão seja com todos vós em Cristo Jesus. Amém. Então aqui ele estava falando, né? Estava fazendo uma exortação e falando sobre coisas, né? Que ele tinha saudades. Veja bem. Sempre é necessário que a gente fique vigilante. Vocês viram que falou sobre vigilância. Então que a gente fique vigilante, para a gente ficar bem alerta, né? Bem alerta com tudo mesmo que vamos fazer, para onde nós vamos, o local onde nós vivemos e o que pode vir a acontecer. Precisamos estar alerta, precisamos estar sempre atentos. E Paulo aqui, ele veio nos trazer mostrar para a gente a oportunidade de a gente saber o que nós somos e o que queremos ser, ou o que poderíamos continuar sendo o que somos. Você entende? Se eu quero, eu quero chegar a algum lugar, eu quero ser, né? O que eu quero ser, ou o que Deus quer que nós sejamos, né? Então podemos permanecer ou seguir em frente. Por exemplo, ele disse sobre o amor: se eu amo a Deus, eu amo a mim, né? Eu estou amando a mim, eu sou semelhança do Senhor. Então, eu tenho que amar a mim, amar a Deus sobre todas as coisas, amando a mim e amando ao próximo. Você entende? Amando ao próximo. Deixa eu pegar o caderno para me ir seguindo aqui. Então, amando ao próximo
E dessa forma, então, eu vou seguindo, né, com as coisas que devem ser feitas corretamente, com bons pensamentos, em ajudar o próximo e em praticar, né, em praticar o que é correto. Por exemplo, nós podemos vamos falar na prática do Evangelho. Na prática do Evangelho é a gente convidar uma pessoa, estar levando para uma pessoa a palavra do Senhor. Na prática do Evangelho é desse jeito. Nós podemos praticar o Evangelho dentro no bairro onde moramos, né? Na cidade onde moramos, no meio em que nós estamos inseridos, né? Podemos, nós que fomos escolhidos, somos do Senhor, nós crentes, podemos fazer isso e devemos, é uma obrigação nossa fazer isso, levar a palavra do Senhor para outras pessoas, para aquelas pessoas que já são amigos, que às vezes não estão ainda ligados na palavra do Senhor, na obediência do Senhor, mas também para aqueles que estão afastados, né, que não são muitos chegados à palavra, que quando se fala na palavra, tá, eu já sei, eu sou de Jesus, e na verdade a pessoa não quer se achegar mais ao Senhor. Então é preciso que a gente leve uma palavra para que a pessoa se dobre ao Senhor, né? Entenda que sem Deus nada somos e nada podemos fazer. Quem somos nós sem Deus? Nada. Não podemos fazer nada sem Ele. Somente Ele pode nos ajudar. Só Ele que abre o caminho para que nos leve para o nosso objetivo ou para aquilo que Ele quer que aconteça nas nossas vidas. Porque só Ele pode determinar, né? Se ele determinou algo para você, procure cumprir, seja obediente. Então, o nome dele, do Senhor Jesus, deve ser glorificado, deve ser exaltado, deve ser levado para o próximo, né? Quanto todas as obras. Imagina quantos o Senhor Jesus sofreu, né? O sacrifício que Ele fez por nós, né? E nós devemos também seguir esse caminho do Evangelho, né? Levando o nome dele para outros, para que a obra do Senhor Jesus, que é a obra do amor, que Jesus é amor, né? Que a obra do amor dele continue sobre todas as pessoas, né? Que se espalhe cada vez mais por todo o universo. Então Deus, ele quando nós levamos a palavra, nós estamos levando Deus para a pessoa, para o reino de Deus, né? Para o reino de Deus, que Deus é o reino, né? Nós levamos para a pessoa para Ele, de modo que Deus, então, promove o quebrantamento no coração daquela pessoa, para que aquela pessoa venha crescer, né? Crescer em fé, crescer em comunhão com Ele. Você entende o que eu falo? Então, Deus quebrando o coração daqueles que precisam ser quebrantados. E dessa forma, nós estaremos sempre levando uma pessoa para o reino de Deus, quando nós levamos uma palavra amiga e convidamos uma pessoa para estar na presença do Pai, tá certo? Para que todas as portas venham se abrir e para que as pessoas venham atingir o seu objetivo e principalmente com o quebrantamento do Espírito Santo, né, em seu coração, que essa pessoa venha obter a salvação. O importante é permanecer firme no Evangelho, como nós temos o exemplo, né, que foi deixado aí para nós, foi sobre Paulo, tá certo? Paulo, ele deixou esse legado, esse exemplo aí, com tudo que ele passou, né, com tudo que ele fez de errado, e então ele se arrependeu grandemente diante do Senhor e com isso deixou esse exemplo para a gente. Então, o Senhor Jesus, ele é importante nas nossas vidas. Nós não podemos desprezá-lo, desprezar a palavra do Senhor. Aqui no versículo de número 5 fala assim, ó: portanto, ninguém o despreze, mas acompanhai-o em paz, para que venha ter comigo
pois o espero com os irmãos. Aqui Paulo estava falando, né, que ninguém despreze a palavra do Senhor. Está escrito, não sou eu que estou dizendo, tá certo? Quando fala assim, também fala sobre a porta grande, né? Está falando sobre uma porta, né? No versículo 9 fala, porque uma porta grande e eficaz se me abriu e há muitos adversários. Aqui Paulo está se referindo à oportunidade de evangelizar, de falar de Deus, de levar o evangelho a muitos habitantes na época. Assim nós podemos fazer, né? Seguir o exemplo de Paulo, levando o evangelho, levando a palavra de Deus no local onde a gente mora, nos bairros, né? Nas comunidades, né? Se está numa festa entre amigos, né? Falar de Jesus, né? Muitas das vezes a gente até tenta, eu já tentei uma vez falar, né? Eu fui numa festinha de família mesmo, e aí eu tentei, mas eles a família às vezes não te dá essa oportunidade, não quer ouvir, né? Prefere ouvir outras coisas, é aquela confusãozinha, é uma confusão harmoniosa, mas é uma confusão que eu digo, assim, quer ouvir só músicas do mundo, né? Não ouve um louvor, não quer ouvir a palavra de Deus, e nós precisamos trazer isso para o meio, né? Para o meio onde nós estamos inseridos. Então aqui diz que o Senhor Jesus é quem abre o caminho para que a obra dele venha a ser proclamada, né? Venha a ser, como é que eu vou dizer? Venha progredir, venha crescer, venha se explanar, né? E espalhando por tudo quanto é canto. Mas nem todas as pessoas e nem todos os servos do Senhor Jesus são totalmente sábios, né? Como o apóstolo Paulo nos apresentou aqui, né? Mostrando que ele queria aproveitar essa porta aberta em prol de crescimento da fé. Ele queria levar a palavra do Senhor para que as pessoas crescessem em fé. Nós precisamos fazer isso, não é mesmo? Nós precisamos levar a palavra do Senhor para um amigo, para um bairro onde a gente mora, em algum lugar que existem muitas pessoas sedentas da palavra de Deus, mas que estão inseridas em lugares que, se ela falar assim, eu estou indo com fulano para a igreja, o outro, né, que não está se ligando ali na palavra, o outro fica assim, você tá careta, hein? Tá indo para a igreja, tá virando crente, olha só, fulano tá virando crente. Mas você tem que pensar que você não tem que se importar com o que os outros dizem. Você tem que se importar o que Deus está falando contigo, no seu coração, e o que vai ser melhor para você daí para diante, porque quando você tem esse encontro perfeito, o encontro verdadeiro com Deus, nada nem ninguém consegue tirar de você essa vontade de estar na presença do Pai, essa vontade de clamar o nome dEle, essa vontade de falar dEle para os outros. E aí você não se importa com o que os outros vão pensar, não. Pense que quem tem que te observar e quem se importa com você e quem te dá valor é Deus. É Ele que te dá valor, é Ele que vai te dar sempre valor, né? Às vezes, muitos que estão ao nosso redor não dão valor a gente e não dão valor à palavra do Senhor. E aí, você acaba se perdendo, né? Se perdendo nesse mundo. Não se deixe levar pelas coisas do mundo. Não se deixe levar por perdições, mas se deixe levar pelo que é verdade. Porque Deus, o nosso Deus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E não existe outro meio de estarmos em paz, de vivermos em paz, de vivermos em comunhão um com o outro, a não ser quando nós estamos com Deus, tá certo? Vocês me desculpem aí a minha demora, de eu ter vindo trazer somente hoje a palavra para vocês, mas é que eu também estou muito assoberbada, mas estou procurando
aos pouquinhos, né, Deus vai me dando essa oportunidade de estar aqui com vocês. Mas eu quero ler aqui para vocês a explicação que está aqui na minha Bíblia, falando sobre as exortações finais, que diz assim, que Paulo falou assim, ó, Paulo conclui sua carta aos Coríntios com recomendações importantes. Ele os exorta a vigiar, preste atenção, a se manterem firmes na fé, a se portarem varonilmente, a se fortalecer espiritualmente e a servirem a Deus com amor. Primeiramente, figura no topo da lista o verbo vigiar. Você entendeu quando eu trouxe a palavra vigiar, porque eu escrevi também ali nos meus escritos? Então, vigiar está indicando que os salvos não devem se esquecer de que travam uma guerra espiritual e que a qualquer momento pode vir uma investida do diabo para desviá-los da verdade. Você entendeu isso aqui? O que Paulo está falando? É necessário, não sou eu que estou dizendo, está escrito na palavra sobre a exortação. Vai lá no versículo de número 14 que fala assim, ó, todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Quando nós seguimos a palavra do Senhor e fazemos com amor, tudo que fazemos, tudo se faz bem. Então, quem anda no Espírito da verdade, quem anda com o Espírito Santo, essa pessoa, ela tem discernimento e ela certamente não cairá nas ciladas, né, no laço do inimigo, né? Certamente essa pessoa não cairá nas astutas ciladas do mal. Está escrito aqui, ó. Em seguida, Paulo adverte aos cristãos a estarem firmes e fortes na fé, né? Precisamos permanecer firme e forte na fé. Isso é exemplo para a gente. Isso aqui é coisa para a gente refletir e pensar que sem Deus não podemos nada, que só Ele pode nos ajudar. Então, Paulo adverte aos cristãos, está advertindo a todos. Essa carta escrita por Paulo, né? essa exortação de saudações que ele diz aqui também. E aí fala aqui também, olha o que ele fala, aqueles que constantemente exercitam a sua fé, além de se protegerem das tentações do pecado, se conservam longe da incredulidade e das murmurações. Não murmure, não reclame da sua vida, agradeça a Deus por tudo que Ele tem feito por você, tudo, tudo, tudo. Deus faz tudo por nós, Ele jamais nos deixa confundido, né? Ele não deixa que a gente se confunda, Ele não nos deixa só, Ele está sempre nos ajudando, Ele está sempre fazendo algo para a gente, né? Imagina esse ar que nós respiramos, né? O alimento que nós temos, o nosso salário, o discernimento que Deus nos dá, a sabedoria que Ele nos dá, né? Tudo isso temos que agradecer ao Senhor. Então diz aqui, depois, olha só, diz assim mais, depois ao pedir que os coríntios se portem varonilmente, o apóstolo Paulo quer dizer que eles devem ter maturidade espiritual, ou seja, os cristãos não devem se portar como uma criança, sem entendimento ou sem disciplina, tá? E a última consideração que Paulo fala é que Paulo diz que era para que todos façam, tudo que for fazer, faça com amor, lembrando sempre de Deus. Faz com amor a Deus. A sua palavra e ao próximo deve ser o motivo principal das ações de cada pessoa. Está escrito aqui. É o que Paulo vem deixando, né, nas suas últimas palavras. Ele fala nas suas últimas considerações, que Paulo faz que o amor a Deus prevaleça. Você entende? Então, Paulo mostra nas suas saudações
ele mostra uma compreensão que é principal, que é um instrumento para a realização da obra de Deus, que eram as pessoas, né? Todos, né, somos, né, instrumentos para a obra de Deus, precisamos fazer aquilo que Deus nos determina. Por isso ele diz assim, ó, por isso ele valorizava o empenho de cada uma. Suas cartas sempre terminam com a menção daqueles que davam apoio e atendiam às necessidades da igreja. Os familiares de Estéfanas foram os primeiros a ser convertidos, olha só, né? A se converterem em Acaia. Aqui ele está contando, né, o que aconteceu com ele na carta, tá contando, mandando a carta, falando lá para os coríntios, né? A partir daí, eles passaram a cooperar com os servos que pregavam o evangelho. Então, todos começaram a pregar o evangelho, a mostrar que só o Senhor é Deus, que sem Ele não podiam fazer nada. E assim somos nós aqui também, nos nossos tempos, né? Bem modernos e tudo, mas a palavra do Senhor, ela não muda. A palavra do Senhor é imutável, vai permanecer, a palavra dele permanece para todo sempre. Aquilo que o Senhor Jesus veio ensinando há séculos atrás, permanece ainda hoje para todos nós, através dos apóstolos, né, daqueles homens, os discípulos, os profetas que passaram na época, eles deixaram para a gente um grande legado para a gente refletir e pensar. Precisamos vigiar, precisamos permanecer na fé, precisamos buscar em Deus, ouvir a palavra, pegar a sua Bíblia, ler a sua Bíblia, interpretar, tentar entender o que está falando ali, né? Pesquisar palavras que você não conhece. Assim que eu faço, eu vou lá e pesquiso que palavra é essa, o que significa isso, para mim poder entender também, né? Porque nossas mentes não é um computador e nós precisamos sim aguçar a nossa mente, aguçar os nossos neurônios para que venham trabalhar. E com isso nós vamos adquirindo conhecimento cada vez mais na palavra do Senhor. Aqui no versículo de número 23 fala assim, ó, a graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco, e é o que eu desejo para todos vocês, que o amor de Cristo seja sobre nossas vidas e nós possamos continuar firme buscando no Senhor, estando sempre na presença dEle, nos fortalecendo, nos mantendo na fé, né? nos mantendo firmes, né? Posicionados na direção do Senhor Jesus, tá bom? Que Deus te abençoe grandemente. Amanhã ou depois eu volto com vocês. Nós vamos dar início à segunda epístola, né? Segunda epístola do apóstolo Paulo, lá, né? Quando ele falava aos coríntios, tá bom? Aí eu vou trazer para vocês o primeiro capítulo da segunda epístola de Paulo aos coríntios, tá certo? Que Deus abençoe grandemente, espero que você tenha entendido aqui a mensagem. A mensagem para você é de vigilância, permaneça firme na fé, permaneça alerto em tudo que você for fazer. Não dê abertura para que o inimigo venha a se apossar e fazer coisas indecorosas para que venha te prejudicar, tá certo? Então, seja vigilante na fé, buscando a oportunidade, como Paulo fez, né? Buscando a oportunidade de estar na presença do Pai, buscando a oportunidade sempre de levar a palavra para alguém que precisa ouvir a palavra. Seja uma palavra de cura, seja uma palavra relacionada a finanças, né? Uma boa administração, seja uma palavra relacionada à união, né? Dentro de uma família, né? A união tem que prevalecer, seja o respeito, né? Seja o que for, mas leve a palavra amiga, uma palavra de consolo, uma palavra de esperança para o próximo, tá certo? Ame a Deus em primeiro lugar, coloque Ele em primeiro lugar
Em segundo lugar, você ore por você e depois você então transborde esse amor que Deus te dá para outras pessoas que estão precisando, mas permaneça firme e alerta na fé com Jesus Cristo, tá certo? Então, até daqui a pouco, se Deus quiser. Um bom dia para vocês. Tchau!